Bom dia, tudo bem com você? Como você está? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre substantivo. Já estudamos alguns substantivos, vamos recordar hoje e vamos ampliar ainda mais os estudos sobre os substantivos. A atividade de hoje está nas páginas 11 e 12 e vamos fazer as atividades 9 e 10 do seu caderno base volume 3. Bom, vamos lá. Vamos recordar o que nós já aprendemos sobre os substantivos. Primeiro, substantivos são palavras utilizadas para nomear. Então, para dar nome a tudo que a gente conhece no mundo. Então, tudo que nós conhecemos pelo nome, correto? Essas palavras são chamadas de substantivos. No entanto, elas têm classificações. Na verdade, os substantivos têm 9 classificações. E com as explicações de hoje, você já terá aprendido todas elas. Primeiro, ela tem uma classificação quanto ao gênero, que nós já aprendemos, que ela pode ser masculino, que o substantivo pode ser classificado como masculino e feminino. Por exemplo, masculino, o boi, feminino, a vaca. Isso estudamos, correto? Muito bem. Também aprendemos que o que é um substantivo comum e um substantivo próprio. O comum se refere a seres ou coisas no geral e o próprio a seres ou coisas específicos. Por exemplo, menino, geralmente todos os substantivos comuns são escritos com letra maiúsculas, já o próprio são escritos o comum são escritos com letra minúscula e o próprio com letra maiúscula. Retomando aqui, professora. Então, menino. Menino, aí qual menino? O André, o João, o Arthur, o Pedro. Então, eu escrevo o nome deles com letra maiúscula, eu estou denominando qual é esse menino. Cidade. Qual cidade? Uma cidade, qualquer cidade. Substantivo comum, letra minúscula. Próprio. Curitiba, Campo Grande, então já é aquela determinada cidade, é um substantivo próprio, sempre escrito com letra maiúscula. Então, eu digo se é qualquer cidade, mas se eu digo que é Campo Grande, se é Curitiba, é um substantivo próprio. Muito bem, isso já estudamos. Também aprendemos o que é o substantivo simples ou composto. O simples, ele pode ser formado por apenas um elemento, um radical que nós chamamos, tá? Então, uma palavra, sol, flor. Então, essas palavras que a gente utiliza apenas um elemento ou um radical que nós chamamos substantivo simples. No composto, eu preciso de mais de um elemento para formar essa palavra, mais de um radical. Então, por exemplo, girassol, eu uni duas palavras, gira e sol, para formar uma palavra específica que é a flor do girassol. Beija-flor, beija, flor, né? Acabamos de ver aqui do lado a florzinha. Eu uni duas palavras, beija e flor, e formei o beija-flor, que é um pássaro. Então, esse é o composto. Já estudamos também. Aprendemos também o que é substantivo primitivo e derivado. O primitivo, ele não se origina de nenhuma palavra, então ele existe por si só. Então, ele não se origina de outro nome. Por exemplo, dente, chute. Já o derivado, ele se origina de outra palavra, geralmente do primitivo ou outra palavra. Exemplo, dentadura, que originalmente vem de dente. Chuteira, que originalmente nasce da palavra chute. Então, o derivado, ele se origina de outra palavra, certo? Então, esses daí até aqui vocês já estudaram, recordaram? Muito bem. A atividade de vocês, na página 11 e 12, tem aí uma tirinha e tá te fazendo uma pergunta, né, do Armandinho. Ele disse, o pai lá disse, amor é muito importante, filho, mas essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Aí ele disse, precisa dos dois. Aí, por quê, né? Com amor a gente vive, com água só sobrevive. Bonitinho, né? Então, você vai dizer qual é o sentido dessa frase. Você vai dizer o que você entendeu, vai justificar com as suas palavras.
Por que que o Armandinho disse isso? Até aí, tranquilo. Mas na 10, tá falando assim, ó. O pai do Armandinho, no primeiro quadradinho, utiliza o substantivo amor. Sabemos que o amor é um substantivo. Só que tá perguntando qual é a classificação desse substantivo. Se ele é concreto, abstrato, derivado ou coletivo. E agora, né? Porque, lembra? Você já estudou alguns. Mas nesta lista, você ainda não estudou o que é concreto, o que é abstrato e coletivo. E é isso que a gente vai estudar hoje. Bom, vamos lá. Derivado, eu acabei de dizer que origina-se de outras palavras. Por exemplo, dentadura, que originalmente vem da palavra dente. Tudo bem, dente, né? Correto. Dentadura, lembrei. Mas e agora, professora? E o resto? O que são, o que significa esses outros substantivos que você falou? Concreto, abstrato e coletivo. Tudo bem. Lá na sua página 12 do seu caderno 3, tem algumas explicações para te ajudar a entender o que significa cada um desses substantivos. Nós vamos fazer essa leitura juntos e a professora trouxe outros exemplos para você. Vamos começar. O primeiro é o substantivo concreto. Concreto é tudo aquilo que é possível ver, pegar concretamente, que existe no mundo real ou não. Exemplo, ó, garrafa. Eu estou com essa garrafa na minha mão. Então, ela existe, ela é concreta, ela é real. Então, vamos pensar aqui com a Pro. Vamos pensar em outros exemplos. Sol, formiga, certo? Então, eu posso usar imagens que me permitem saber que eles existem. Ah, professora, mas fala um exemplo irreal. Unicórnio, Deus, não é? Então, você imagina, você desenha, mas você pode pegá-lo ou não. Existe ou não existe. Muito bem. Já o abstrato, certo. Ele não depende de um ser para existir. Então, ele não depende de nada. Ele existe por si só. Já o abstrato, eles são palavras, esses substantivos são palavras que nomeiam realidades imateriais. Ela está ligada a sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades. Por exemplo, alegria, força, amor. Ela depende de um ser para existir. Não existe alegrias por si só, né? Diferente do sol, da formiga, ela precisa de algum ser para existir. Força. Não existe a força se não for a força. A força de quem? De qual pessoa? De um animal? De uma pessoa? Que criatura que eu estou falando? De uma máquina? Tem que existir algum ser para que exista o substantivo abstrato, como é o caso do amor. O amor ele não existe por si só. O amor existe entre quem? Precisa ter uma pessoa, algum animal, alguma coisa que faça com que exista este amor. Então, ele depende de alguém para existir, de um ser para existir. Essa é a diferença. Já o outro substantivo, daí da explicação de vocês, é o coletivo. É o nome comum que se dá ao conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Então, olha só, por exemplo, quando eu tenho um grande conjunto de peixes, eu chamo ele de cardume. Quando eu tenho muitos músicos tocando, eu chamo isso de banda. O conjunto de todas as plantas de uma região, eu chamo de flora. O conjunto de animais de uma região, eu chamo de fauna. Então, este conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, eu nomeio como substantivo coletivo e dou a ele esses nomes. Esse era o meu favorito na escola, adorava. Tem uma lista enorme, tinha uma lista enorme de substantivo e você tinha que adivinhar qual era, tá bom? Do coletivo. Muito bem, coletivo é fácil, certo? Vamos praticar um pouquinho o que você aprendeu. Se é coletivo, concreto ou abstrato. Sol, o que você acha? Concreto. Todas as palavras que eu coloquei aqui eu já falei anteriormente na aula. Formiga. Posso pegar a formiga, ela existe, né? Concreto. Tudo bem. Alegria. Alegria pode existir por si só? Não. Então, ela é abstrato. Força.
Força pode existir por si só? A força tá por aí dando porrada sozinha? Não. Então, ela depende de algum ser para existir, é abstrato. Banda, um conjunto de músicos. Isso eu chamo classifico como coletivo. E cardume, vários peixes juntos, um conjunto de peixes, né? Eu chamo classifico como coletivo. E o amor, o amor, né? O amor que eu preciso de ter um ser para sentir, nós classificamos ele como abstrato. Acertaram? Parabéns se você acertou. Muito bem. Então, o que nós aprendemos até aqui sobre os substantivos? Que é a palavra que dá nome aos seres em geral, que ele tem essas classificações. Quantas classificações tem o substantivo? Tem 2, 4, 6, 8, 9 classificações. Lembre-se que nós já aprendemos todas elas desde o início do ano, tá? Pode ser classificado como primitivo ou derivado, pedra, carta, primitivo, a palavra primeira. Derivado, deriva da palavra primitiva, ela precisa de uma outra palavra para existir. Pedreiro, carteiro, que deriva de carta. Pode ser classificado também em simples ou composto, sendo que simples eu escrevo com apenas um radical, ó, mesa. Qual o radical de mesa? É o M, o E e o S. Celular. E já o composto preciso de duas palavras para se formar uma palavra só. Obra-prima, mistura de obra mais prima. Pontapé, junto. Ponta mais pé. Duas palavras para formar uma, eu chamo de composto, classifico como composto. Comum, cidade, rua, sempre escrita com letra minúscula. Já o próprio, qual cidade, qual rua, sempre escrita com letra maiúscula. Concreto, que aprendemos hoje, os três que aprendemos hoje. Concreto, livro, régua, posso pegar. Ele não depende de algum outro ser para existir, ele existe por si só. Então, livro, régua, minha garrafa. E abstrato, ele depende de um ser para existir. Medo, fome, a fome não sai por aí comendo todo mundo, né? Então, alguém está com fome, alguém está com medo, certo? E o último, que é o substantivo coletivo, cardume, de peixe, manada. Então, gente, essas foram as explicações sobre os substantivos de hoje, as classificações deles em 9 classificações, além do gênero que nós já estudamos, que é o masculino e feminino. Agora, peguem o seu caderno, faça a atividade, tenho certeza que você vai acertar. Eu envio um abraço virtual para você, um beijo bem gostoso e até a próxima aula!